Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que o Mestre amado nos ampare, nos renove o ânimo, a esperança e a alegria de viver. Que Jesus possa estar aí junto de você, aonde quer que você esteja nos ouvindo, que Ele possa estar lhe assistindo em suas dificuldades, em suas dores, para que a sua vida seja mais branda, mais leve e que você possa então encontrar as condições necessárias para enfrentar tudo o que precisa ser enfrentado. A vida é difícil para todos nós, não é mesmo? Mas a gente tendo a fé em Jesus, a esperança de dias melhores, as coisas parecem que caminham de uma forma mais amena. Então nunca desiste, não se desespera, confie, segue adiante, que nós não estamos sozinhos. Hoje nós estamos começando o livro Vidas Vazias. Esta obra, né, eu já havia falado com vocês que nós vamos começar esse estudo. Hoje a gente começa então a primeira lição, intitulada novamente Vidas Vazias. A gente havia dito, né, do tema deste livro, dos temas que esse livro traz para nós. Joana começa nesta obra com esse título, novamente, Vidas Vazias, nos colocando a pensar no porquê esse novamente. É preciso que a gente atente para isso. Acreditamos que nesse título Joana nos adverte de que já há muitas existências a gente tem traçado caminhos que não têm preenchido a nossa existência, que de certo modo tem nos colocado num esvaziamento das energias morais, espirituais, dessas coisas que compõem a nossa capacidade de viver bem, de nos sentirmos plenos, de nos sentirmos fortalecidos. Então, quando ela coloca novamente, eu penso que é um título que já nos faz pensar sobre a necessidade que a gente tem de atualmente, enquanto encarnados, pensarmos sobre a nossa vida, sobre o que temos realizado do nosso dia a dia, aquilo que a gente tem buscado fazer em nosso benefício, em benefício das pessoas que estão à nossa volta. É muito importante a gente pensar, meus irmãos, que nesse contexto da vida, a gente não pode descuidar de nós próprios. Nenhum de nós vai dar virtudes, emoções positivas, amor, alegria, se a gente não os tem. Podemos estar trilhando caminhos com pessoas que a gente ama, num contexto de vida até nem tão doloroso assim, talvez, mas se a gente não estiver bem conosco mesmo, o nosso olhar sempre vai ser retratado de tristeza, de apatia, de desencanto. Então, a vida, ela vai sempre nos colocar no encontro conosco mesmo, para que a gente possa pensar sobre as nossas estruturas emocionais e, a partir daí, reconstruir coisas que são valorosas na nossa vida. E à medida que a gente se fortalecer dessas energias positivas, a gente consegue dividi-las com os outros. Então, é preciso, primeiro, fortalecer a nós próprios diante da vida. E Joana, ela começa esse capítulo fazendo um apontamento interessante sobre o que a doutrina espírita nos traz a nível da descoberta de nós próprios, do nosso psiquismo, da nossa capacidade de retomar certas estruturas hoje no nosso inconsciente que emergem dessa nossa história de vida atual nos conflitos que a vida nos coloca adiante. Então ela começa o texto falando do progresso com que isso se desenvolveu na humanidade e ela traz para a gente a figura de Freud,
o pai da psicanálise, como sendo aquele que em um dado momento da história, né, ele coloca o pensamento e o olhar sobre as estruturas psicológicas do ser. Veja bem, meus irmãos, como que isso é importante pensar. Hoje nós estamos aqui falando sobre vida imortal, sobre inconsciente, sobre aquilo que emerge dentro de nós, sobre a necessidade da gente fazer a revisão das nossas estruturas psíquicas. Mas por que a gente consegue pensar nisso hoje? Porque a humanidade ela vai se desenvolvendo. Ela vai se desenvolvendo no campo do conhecimento, ela vai se desenvolvendo no campo da moralidade. É importante a gente pensar nisso, porque entender o valor do conhecimento, do desenvolvimento desse conhecimento nas pesquisas que foram realizadas, tentando entendermos, tentando buscar uma resposta para aquilo que desde sempre marca a história de todos nós encarnados, de grande dor, de grande sofrimento, de grande conflito interior. Uma dificuldade de lidar com as coisas, com os padrões daquilo que a sociedade de então define, determina, né, com os pressupostos psicológicos, emocionais, teóricos, conceituais, que a vida nos coloca diante, nas relações com os outros, na ética, fazendo com que a gente pense sobre essas estruturas todas. Entendermos nesse contexto é muito desafiador, mas quando a gente tem junto de nós almas outras que se propõem a pensar, e é claro que eles vão buscar respostas dentro das suas hipóteses e a partir dessas hipóteses tentar validá-las, né? E esse campo se abre porque a partir do momento que a gente traz à tona uma informação, outros se apropriam dessa informação e a partir dela pensam também. E esse contraste de uma ideia e de outra faz com que a humanidade vá buscando caminhos de evolução e de desenvolvimento. Então, Joana resgata Freud nesse sentido de que, em um dado momento das suas pesquisas, ele para pensar sobre essa desordem emocional psíquica que o homem vivia, né? O homem da sua época, e tenta buscar explicações, e aí ele coloca em sua teoria que essa alegria pela vida ou a tristeza ante a vida tinha por base principal a libido. Então ele coloca esse desejo sexual, essa energia que envolve o indivíduo como sendo algo propulsor tanto da satisfação quanto da insatisfação e daquilo que pudesse decorrer de alegria, da busca pelo prazer, da busca pela satisfação, né? E quando não atendidos ou quando não bem elaborados, desenvolvidos, aceitos, né? Era fonte geradora de tristeza, de abatimento, de desordem emocional. A partir dessa proposta de Freud, o campo desse desenvolvimento da sexualidade que ele traz para o universo infantil, né, e que, olha, a criança também é movida por essa energia. Então ele abre um campo de reflexão muito grande, e é claro que depois de Freud, outros tantos vêm, e ela cita aqui no início desse capítulo, outros tantos pesquisadores, né, que vieram e se contraporam a essa ideia de Freud, colocando outros pontos a serem analisados, né, do ser individual, dessa energia que não estava apenas ligada à área sexual. Então vai abrindo novos horizontes, né, criando um aspecto
de diferenciação entre as ondas de pensamento e de reflexão. E ela vem colocando eles todos, e ela cita Jung, né, quando Jung começa então a analisar que essas tristezas, esse abatimento, esse sofrimento estava muito além do campo da energia sexual. E aí ele busca a pensar sobre aquilo que fazia parte dos arquétipos humanos, né? Daquilo que para o indivíduo passava a ser um conceito como se fosse de um senso comum, de uma ideia comum, e isso estabelecesse uma certa regra, uma certa ótica diante da vida, diante das ideias, e o indivíduo acabasse por se identificar com esses arquétipos e a partir daí então ter essa ou aquele comportamento, essa ou aquela ideia, esse ou aquele desejo ante a vida. Jung se aproxima do processo de reflexão do inconsciente, dessas ideias que estão em nós, mas que não são tão claras para nós, mas que passam pelo nosso pensamento, formada por essa estrutura que compõe a vida atual e que nos coloca diante das experiências com as quais a gente, em um dado momento, numa situação ou outra, a gente vai resgatar dentro de nós essas ideias, esses valores, esses conceitos, essas tendências para dizer isso ou aquilo, tomar essa ou aquela decisão. Então ela vem colocando isso como um ponto que foi um ponto importante do desenvolvimento humano, para poder chegar à ideia de que este ser que se movimenta na vida física e visto pelo corpo físico, né, que é a nossa morada física que nos organiza a existência na vida material, ela traz uma estrutura psicológica que precisa ser vista com mais atenção, com mais cuidado. Joana de Ângeles então traz a sua belíssima obra da série psicológica, onde ela traz as reflexões sobre o ser imortal, tendo por base, né, os estudos de Jung, mas trazendo à tona o que a doutrina espírita nos esclarece. Joana vai, nessa lição de hoje, dizer que de todos esses caminhos que a psicanálise, a psicologia procura, e as ciências dos relacionamentos, da vida humana, elas todas convergem para aquilo que a doutrina espírita, no estudo organizado, racional, lógico que Kardec fez, está trazendo para a gente como verdade premente de uma vida tão possível, quando você consegue enxergar o indivíduo, esse ser imortal que habita todos nós. Olha que coisa mais rica pensar de que a doutrina espírita ela está à frente dessas estruturas, mas ela está à frente ao mesmo tempo que ela respeita isso, porque o fato de Joana de Ângeles começar hoje colocando o valor desse desenvolvimento, dessas pesquisas, nos coloca a entender de que não se espera salto das coisas, que tudo acontecerá ao seu tempo e que dia virá em que a ciência e a religião andarão de mãos dadas, e a doutrina espírita, nesse processo de construção deste elo que une ciência e religião, traz para a gente as estruturas que compõem o desenvolvimento de cada um de nós nessa vida que se destina para nós em evolução e em progresso. É belíssima essa lição de hoje, com a qual ela abre esse livro intitulado Vidas Vazias. Ela fala aqui, num dos seus parágrafos, ela diz que cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias psicológicas que respondem, então, pelas enfermidades somatizadas. A cada processo nosso de evolução, na história do nosso desenvolvimento, pelas tantas encarnações que nós tivemos, a cada período em que a gente vive, eis que nós estamos aí à margem das ocorrências daquela existência, daquele cenário, daquele período histórico, social, político do qual nós estamos inseridos.
Se a gente pensar os problemas que acometiam a sociedade há décadas atrás, não são os mesmos de hoje. Hoje nós temos uma sociedade extremamente ansiosa, inquieta, aflita, imediatista, e essas intercorrências são frutos da nossa convivência, da nossa rotina, da nossa busca nos dias atuais. Em pleno século XXI, com a tecnologia avançando e os homens cada vez mais reféns dessa tecnologia, uma necessidade de ter, de poder. E aí valores que fazem parte da constituição espiritual que precisaria ser resgatada de nós, a gente está cada vez mais se fechando para isso. Lembrando a parábola do semeador, que é muito clara para nos explicar essa situação do quanto nós ainda a semente é jogada e do quanto a gente ainda não permite que ela possa frutificar. E entendendo que a semente está em nós, entendendo que nós temos a matriz originária da divindade para os processos libertadores dos quais nós iremos nos apropriar, não é? Ela diz assim, olha, o conhecimento rápido e extremamente volumoso, qual variado, não tem sido digerido de forma adequada. E eis que surgem inquietadores a insatisfação, a frustração, ao lado do medo, da incerteza, do vazio existencial. Então ela coloca assim, ó, sabe aquela lição do Evangelho que fala que a gente deveria escolher a porta estreita, porque a porta larga é a porta da perfeição, da perdição, lembra? Nós estamos nesse momento tão crucial da vida, porque a gente tem tentado buscar a satisfação, a alegria. Voltamos lá na busca das explicações da psicanálise por Freud, né? Esse ser que quer ser feliz, que quer ter as suas necessidades satisfeitas de vida e de emoção. Nós somos seres que desejamos ser amados, nós desejamos ser felizes, mas a gente vai sempre pelos caminhos errados. E a gente não se dá conta disso, é um negócio assim tão difícil da gente entender, porque nós nos tornamos escravos de nós próprios, nós nos tornamos escravos dessa rotina enlouquecedora que nós mesmos nos colocamos. Adoecidos, cansados, desatentos, né? Aflitos, com fracassos emocionais que nos levam a achar a vida difícil, que nos leva a não ter alegria de viver, não ter esperança de dias melhores, de nos deixarmos afetar por coisas que não fazem parte da nossa vida, de nos deixar envolver por situações que não nos dizem respeito e que nos tiram a paz interior. Olha como que nós somos ainda tão primários, tão infantis na condução da nossa própria vida, e a gente precisa aprender a se conduzir. A gente precisa aprender a se conduzir de forma melhor ante a vida, para a gente sofrer menos, não é? Joana continua assim, olha, vive-se a época do ter, do poder, do exibir-se, né? Olha isso, essa coisa de querer se mostrar. A mídia social, ela retrata muito isso, gente. Ela retrata muito isso. As pessoas hoje, tudo elas querem mostrar pelo Instagram ou pelo Facebook. E é um negócio que está assim no campo da pessoa. Por exemplo, a pessoa fez sei lá, tá comendo uma comida que ela mesmo preparou. Aquilo tá maravilhoso, tá lindo, vou compartilhar. A pessoa fez uma viagem. Foi pra... vou postar.
né? Tirou uma foto, achou que ele tá muito... vou mostrar. Uma sensação de estar compartilhando com todos, às vezes coisas tão pessoais, tão particulares, né? E às vezes a pessoa perde, por exemplo, num momento em que deveria estar buscando convívio com a família, ou convívio com os amigos, ou com quem esteja no local que foi, né? Onde buscou se divertir, se alegrar, e de repente a pessoa está ali preocupada em fotografar. E aí acaba perdendo coisas tão boas, porque a mão está grudada no celular. É complicado isso, essa necessidade de se mostrar, de dizer que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, né? E no fundo, às vezes não está. É mais provável que não esteja. Porque o vazio existencial, ele está pra gente na razão em que a gente se distancia das coisas espirituais. Quanto mais afivelado pelas coisas da vida física, a gente não consegue se libertar, abrir essa fivela e buscar as coisas que nos trarão de fato satisfação, alegria e prazer. O caminho da psicologia, da psicanálise de então, citado ali por Joana no início do texto, nos diz que na intenção de buscar uma razão para as coisas, ainda assim não se encontrar a razão verdadeira quando não se enxerga o espírito imortal. Então não há como não pensar nisso. Só que todos nós encarnados hoje somos espíritos imortais, temporariamente presos a um corpo físico. Então todos nós, sem exceção, crianças, jovens, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, todos nós temos uma história profunda, marcada por inúmeras experiências cujas dores estão ali precisando ser tratadas, as feridas precisando de cura. E a vida física, ela tem esse papel de nos fazer remontar a essas estruturas, né, emocionais que nos marcam, para poder cuidar. Ela disse aqui, a aparência substitui a realidade. E o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado que provoca inveja, competição no palco da ilusão. É querer mostrar, é querer aparecer. Muito triste isso, né? É triste porque... E não é triste porque o outro tá querendo aparecer, que entendam bem, não é uma crítica. Não é uma crítica que vai aqui. Nas palavras de Joana de Ângeles, não é. O que ela tá querendo dizer é como se ela falasse assim, olha, mas acorda, não perde seu tempo com isso. Ninguém precisa dizer que é melhor do que alguém. É preciso você ser melhor do que você é hoje, consigo mesmo. A diferença é isso. A gente tem que ser superior a nós próprios, na busca da superação das nossas imperfeições. E quando a gente consegue trazer esse olhar para dentro de nós, isso tira da gente o peso de querer ser melhor do que o outro, de ter essa obrigação de ser melhor do que o outro. A competitividade, né? A necessidade de estar sempre tudo muito bem, muito feliz. Não, a vida não é assim. Isso é um campo de ilusão tão profunda, tão grande, que quando a gente cai para a realidade da vida que é normal, que é possível para todos nós, que tem seus dias de alegria, tem seus dias de tristeza, né? Mas é assim para todos, que não é nem só sofrimento, mas nem total alegria, e é assim, simples assim, e vamos. Né? Quando a gente perde esse conceito de simplicidade, a gente não consegue avançar. Se a gente conseguisse retomar isso, a gente teria mais leveza diante da vida. Então a advertência dela não é crítica, é uma reflexão amorosa de quem quer nos despertar o coração para aquilo que realmente faz sentido em nossa vida. Aí ela diz aqui, de certo modo, foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida, esse foco da transcendência, da autorrealização. Em consequência,
aumentam as patologias do comportamento. Um banquete de necessidades que às vezes se perde pelo álcool, pela droga, né, pelo sexo desvairado, pela organização de grupos de violência, de intolerância, né, almas ainda muito, muito, muito distantes de perceber que a alegria de viver está dentro de si. O número de suicídios aumenta, ela fala aqui, ó, o avanço na direção do abismo do suicídio. Então, olha que interessante que a obra, ela está traçando para a gente um cenário que a gente entende, porque fala do nosso dia a dia, né? Ela diz aqui, ó, tudo isso como decorrência desse vazio existencial. Tudo isso nasce disso, que se apodera do indivíduo porque não encontra apoio no sentimento de amor, que vem desaparecendo pouco a pouco do seu desenvolvimento moral. É um esvaziamento do desejo de amar, do desejo de servir, da prática da caridade. É um esvaziamento, nos tornando cada vez mais egocêntricos, querendo apenas que a vida gire em nosso redor, sem que a gente consiga pensar no outro. Então a gente está se esvaziando desses valores que são libertadores e que geram para nós uma existência de verdadeiro sentido, capaz de nos trazer a paz tão desejada. Joana fala que o ser humano, graças à sua necessidade de viver em sociedade, ele há ainda de buscar isso, mesmo que alguns ainda tentem se distanciar, se isolando das coisas, forças maiores o impulsionam para viver em grupos. E quando a gente entra para viver em grupos com as pessoas, uma ética desse convívio precisa ser estabelecida. No respeito ao outro, principalmente, né, de uma ética que diz e que nos indica pela lei de Deus que está em nossa consciência, que a gente não deve ultrapassar o limite do outro, que o respeito, a tolerância, ela precisa estar nessas bases de não querer fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós. E essa é a base da justiça, amor e caridade. Então, Joana vem trazer para a gente que a vida de sociedade, ela traz para a gente, meus irmãos, um novo campo de reflexão nas análises das relações com as outras pessoas, de entender que nós interagimos com as outras pessoas na energia que alimentamos dentro de nós, trazendo para a nossa existência uma complementação dessa energia com a qual a gente contribui, com a qual a gente comparece e que, encontrando sintonia com a sociedade ainda tão desvinculada das coisas espirituais, a gente tramita junto com eles nesse espaço de desatenção com a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então ela diz aqui, olha, que a sociedade moderna tem a necessidade de compreender que se renasce no corpo físico para que seja alcançada a plenitude e não exclusivamente para as necessidades inferiores. E o texto está em negrito, em itálico, essas necessidades inferiores. As biológicas, conforme os estudos de Maslow em muito boa elaboração. Sendo assim, a educação da libido freudiana, aquilo que fala lá, né, dos impulsos, das energias, dessa energia que nos envolve, da energia sexual, né,
que está em tudo, nos envolvendo como base de relação com as coisas, né? Em todo gesto, em toda ação que nós fazemos, essa energia propulsora de origem divina, né? Trazida depois por Kardec, estudada nas obras de André Luiz, a gente tem uma compreensão muito mais ampla do que aquilo que Freud trouxe para nós, entendendo esse ser espiritual, esse ser imortal. Então ela fala assim, sendo a educação da libido freudiana, a superação do conflito da inferioridade, que foi o outro que trouxe, né? A compreensão profunda das neuroses, conforme outro psicanalista, psicólogo pensou, e a iluminação da sombra que Jung trouxe, ressurgem dos conceitos de Kardec, quando afirma que fora da caridade não há salvação. Ela fecha esse texto buscando, nesse último parágrafo, aqueles que ela citou, com as contribuições que trouxeram, mas colocando para nós que era preciso fazer uma revisão da nossa vida, de todos esses conceitos acerca da imortalidade que nos caracteriza. De entender, meus irmãos, que a vida ela precisa ser preenchida por estímulos espirituais. Que a vida de relação, de sociedade, marca para nós a oportunidade da reparação dos nossos erros, mas do encontro conosco mesmo, naquilo que a gente ainda precisa buscar e aprimorar, pois isso que nos caracteriza como espíritas. O esforço que a gente faz para vencer as nossas más inclinações, mas nos convida, fecha essa mensagem dizendo que a gente tem expressões significativas de um trabalho contínuo e laborioso na prática da caridade, porque fora dela não há salvação. É isso que ela fecha para a gente aqui como um convite para que esse nosso vazio existencial seja preenchido e verdadeiramente preenchido, porque é o que todo mundo quer. Ninguém quer estar aquém da alegria e da satisfação de viver, mas o preenchimento desse vazio está na prática do amor e da caridade. É um convite belíssimo que ela nos faz. Eu acho que ela abre esse livro de forma rica, bela, esplendorosa, porque ela faz a gente retomar tanto conceito nessa lição de hoje, a importância do entendimento de que a gente não está sozinho, de que Deus, nosso Pai, guia os passos da humanidade para cada vez mais se descobrir. Então, voltar para dentro de nós e buscar a máxima de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, porque a descoberta de nós mesmos, dessa verdade que somos nós, a nossa vida imortal, é que nos libertará. A partir daí, novas coisas podem acontecer, novas decisões podemos tomar. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos ilumine e que nós tenhamos sabedoria para entender essas lições, segui-las com todo o melhor que a gente pode dar. Muita luz, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita paz, muita sabedoria. Vocês podem estar estranhando que eu estou falando hoje, não é da fraternal, né? É que nós tivemos lá um probleminha com a gravação. Tudo bem, eu falei para vocês que toda vez que eu tivesse um probleminha, eu gravaria aqui, e aqui eu estou. Muita paz, tá? Muita luz, Deus abençoe o caminho de cada um de vocês. Nós somos irmãos, e onde quer que nós estejamos, unidos pela fé, haveremos de estar sempre desejando bem uns dos outros, para que a paz possa atingir a todos. Que Jesus os abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.